me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia Militar. Ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se vem rápido. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu namorado... O ex-marido da moça matou a minha sobrinha. Por que os homens matam mulheres? Quando nós terminarmos essa entrevista aqui, pelo menos 2 mulheres vão ter sido mortas. Aí ele bateu grávida, jogou um bloco em mim e tudo, eu com 8 meses. Nesse que ele me agrediu, eu fui para a delegacia, só que eu não coloquei na Maria da Penha, achando que ele não iria me perdoar mais. Com 1 ano depois, ele veio de novo, me agrediu de novo, agora ele me agrediu, deixou toda cortada, ouvido tudo. Aí eu tive a coragem de ir até a Maria da Penha. Eu não chegava que eu possa sofrer violência. No meu primeiro ano de casada, a gente tinha um relacionamento normal, estava tudo bem. Só que com 4 meses que eu tinha meu primeiro filho, por uma palavra boba, eu fui agredida pela primeira vez. E só que ele falava tanto que a culpada era eu, que eu realmente passei a acreditar que não tinha sido eu a culpada. A violência contra a mulher, isso já está mais que comprovado, né, nas pesquisas, ela sempre se repete um ciclo, né? Essa mulher ela não vai se encantar e não vai se relacionar com um homem que dá indícios que tem atitudes violentas, ou que vai ser um agressor dela. Muito pelo contrário, ela se encanta, né, ela se apaixona, ela se deixa se envolver por esse homem que, a princípio, né, ele é um cara legal, ele é um cara que para ela, né, está atendendo às expectativas. Porque muitas vezes as mulheres não têm consciência que estão num ciclo de violência doméstica. E aí eu procurava na internet o que era um relacionamento abusivo, mas não se encaixava, porque ele não é uma pessoa que me proibia de fazer as coisas. Ele me maltratava de um lado, mas ao mesmo tempo ele me dava dinheiro, ele me dava viagens, ele me deixava sair, passear, curtir. Vai se cruzando e vai se construindo uma relação de dependência emocional. Às vezes essa dependência emocional está ligada à dependência financeira, e enfim. Mas nunca se estabelece uma relação de cara com um homem que se apresenta como agressor. Então a gente trabalha primeiro conscientizando, principalmente também conscientizando as crenças que elas vão adquirindo, né, que são impostas. Por quê? Ali é uma figura de pessoa que ela tem sentimento. Então, quando a gente ama alguém, a gente sente um sentimento forte, a gente acredita no que a pessoa diz. Né? Isso vem também dos nossos pais, por isso que muitas vezes a gente, né, adquire traumas ao longo, né, da nossa vivência. A gente escuta quando mais nossos pais falarem algumas coisas. Então, muitas mulheres escutam que não servem para nada do homem, que eles nunca vão encontrar ninguém, né, melhor, que ninguém nunca vai, né, amar elas, né, valorizar, né, tem as violências psicológicas chamadas de burra, de inútil, que não serve para nada. Isso afeta diretamente a autoestima da mulher. Claro, a nossa sociedade ainda é machista e ainda é baseada no patriarcado, né? Então existe um sentimento de superioridade dos homens sobre as mulheres. Quando nós avaliamos o percurso histórico, né, e até hoje, a gente encontra um elemento muito importante, que é essa arqueologia da violência. Nessa arqueologia da violência, a mulher, nas sociedades ocidentais, como a nossa, ela sempre esteve projetada numa posição inferior, subalterna, ou como a Simone de Beauvoir, no Segundo Sexo, diz, né, o segundo sexo. Uma segunda categoria, uma categoria abaixo da categoria de dominação, de poder, que é a masculina. Teve um momento que eu já não tinha mais força e já passava outras coisas na minha cabeça, de não sair viva dali. O Brasil é um dos 5 países do mundo com o maior índice de feminicídio. Feminicídio é uma tipificação do crime em que a mulher é morta exclusivamente por ser mulher. Não é a violência urbana. A mulher não está na rua e levou um tiro, num latrocínio, por exemplo.
Ela não estava no ônibus e, né, sofreu com a bala perdida. Ela estava, em 70% dos casos, em casa. E foi morta por um companheiro, um ex-companheiro, um irmão, um pai, um padrasto. É essa a nossa estatística. E aí o que nós perguntamos, né? Por que nós mesmos, com uma dos aparatos legais, jurídicos mais importantes, mais avançados do mundo, precisamos lidar com uma estatística como essa? Então, depois que eu me separei, eu me vi sozinha, completamente sozinha, porque família não chega nessas horas, amigos não chegam, porque você não tem alguém que acredite em você. Sinceramente, eu revivo. Para mim ter sido abandonada pelas pessoas que eu segurei na mão, numa trajetória por um ideal que eu acreditava, foi outra violência. Né? Eu tenho meu círculo social diminuiu bastante. Muitas pessoas se afastaram de mim. Um caso de repercussão que foi parar na imprensa e começou-se a discutir aquilo, aumenta o número de denúncias. Muitas vítimas, quando a gente está atendendo aqui, elas dizem: eu ouvi sobre isso e eu percebi que eu vivia também uma situação como essa. Hoje nós, com todo o acesso à informação, à internet, que veio como consequência de um processo de revolução mesmo da mídia, dos movimentos sociais das décadas de 60, 70 e 80, o movimento por igualdade de gênero foi muito importante para trazer pautas e canais de denúncia relacionados à violência. Se as mulheres há menos de 100 anos tiveram direito ao voto, né, as mulheres precisavam da outorga marital para atos da vida civil. Então, são direitos que foram conquistados de forma com luta, né? Com bastante luta das mulheres. Muitas mulheres foram vítimas. Uma série de revoluções que contribuíram muito para novos papéis de gênero. A partir de 1980, começaram a ser criadas as delegacias das mulheres. Veja, 1980, né? Nós tivemos assassinatos célebres de mulheres, né, dentro da violência doméstica. Nós não podemos esquecer que a Lei Maria da Penha teve origem numa violência sofrida de forma impune, né? Maria da Penha foi vítima 2 vezes de tentativa de assassinato e o marido estava impune dessas tentativas. A própria Lei Maria da Penha, ela vem, né, a gente não pode esquecer, de uma mulher que foi vítima e que não teve os seus direitos preservados, que foi violada, e a partir daí a gente veio tratar essa lei, que é um avanço, que é uma mudança de paradigma para o direito das mulheres no Brasil. Eu tenho muito medo dele. Eu tenho medo, porque eu sei que ele é parte da minha vida, mas eu me sinto segura com a Maria da Penha. Porque se eu tivesse tomado atitude de ir até o fórum, eu estaria isolada, eu acho, ainda. Se a gente for pegar os dados de estupro, de assédio contra meninas que vão desde recém-nascidos até a fase adulta, são dados alarmantes, muito preocupantes, que nós precisamos agir logo. Então, naquele momento, eu simplesmente parei. Eu disse, não, vou parar e eu só quero que acabe. Eu estava sendo sufocada, eu estava sendo agredida fisicamente, fora a violência sexual em si, que estava acontecendo. Inicialmente, eu fiquei muito desacreditada da justiça, quando eu vi tudo aquilo acontecendo. De ter minhas fotos vazaram, fotos íntimas que foram acostadas no inquérito policial, também no processo ético disciplinar na Ordem dos Advogados daqui.
meu inquérito, o meu telefone, meu e-mail, meu endereço. Teve pessoas que foram até a porta da minha casa. Enfim, foi uma invasão assim na minha vida pessoal. Do dia para a noite eu passei a ser conhecida por uma coisa que não tão legal. E aí eu comecei a desacreditar mesmo na justiça. Eu disse, poxa, como é que eu passei? Porque o que eu mais relutei quando eu decidi ir na DAGV foi exatamente isso. Mesmo sendo advogada, naquele momento eu não estava acreditando que a justiça ia ser feita. Esse meu sorriso não é de confiança, mas é um sorriso de insegurança mesmo, por ter vivido a violência e ter passado por tudo que eu passei. E às vezes eu não acredito, então por isso que eu sorrio e que eu contando, eu nem eu mesma que eu consigo acreditar, mas eu sei que é difícil aceitar que a violência aconteceu, principalmente quando ela vem de uma pessoa que a gente confia. Mas há esperança. Por mais difícil que seja, por mais dolorosa que seja a caminhada, a jornada, existe esperança. Quando eu tenho um Estado que precisa agora olhar para a mulher e proteger a mulher, né, a gente está falando ainda de um direito que a gente precisa se manter vigilante o tempo inteiro, porque a qualquer momento ele pode ser derrubado. E para que essas bases, né, esses sentidos culturais, sociais que a gente anda reproduzindo sejam repensados. Hoje já é um pouco mais comum, ainda que de forma às vezes jocosa, né, mas já é um pouco mais comum o pessoal questionar assim, não, mas vamos com calma que a gente não pode falar mais sobre isso, a gente não pode mais falar assim, vamos ter cuidado, porque senão vem um pessoal do mimimi, ainda que falem, né, ainda que atribuam mimimi a algumas discussões, mas isso também é um indício que essas outras falas, essas outras narrativas, essas outras possibilidades de sentido, né, que tentem ver uma sociedade mais equilitária sobre os gêneros, né, homem e mulher, para que possa promover um pouco mais de justiça, para que possa erradicar e enfrentar a violência, ela está reverberando, já está construindo outros homens e outras mulheres possíveis, né? E isso vai desde de nossa geração, digamos assim, para gerações que estão vindo aí e para gerações que se encaminharam assim, com uma naturalização da violência muito forte. As principais referências, valores e elementos ainda são, antes de tudo, a família. A família é a primeira instituição, o primeiro lugar em que nós somos acolhidos, o primeiro e o principal. Segundo, a escola, é onde inclusive as crianças hoje passam a maior parte do tempo, porque as famílias se reestruturaram, a mulher precisou e deve assumir um espaço profissional importante para a sua autonomia, mas também para as transformações de desenvolvimento econômico de um país, de uma nação. Então, as famílias foram colocando na escola uma responsabilidade também na educação que antes era da mulher, da mãe, né? E num terceiro nível, o Estado, a partir do seu aparato jurídico, a partir das legislações. A gente fica feliz porque vê que as mulheres estão tendo confiança, né, de vir fazer as suas denúncias. A gente tem se engajado nas campanhas da Secretaria, né, de Políticas para as Mulheres. Então a gente participa com elas das campanhas. Recentemente foi lançada a Delegacia da Mulher Virtual. Então, a gente tem tentado criar mecanismos que facilitem cada vez mais o acesso das mulheres, né? Então, hoje a mulher pode registrar sua ocorrência de forma presencial, de forma virtual, inclusive solicitar a medida protetiva também
de forma virtual, sem precisar comparecer até uma delegacia, né? Então, isso são avanços, né? Isso aumenta as possibilidades para que a mulher procure. E quando a gente silencia, o nosso silêncio só beneficia o agressor. O nosso silêncio não beneficia nós, não traz paz para a gente. Eu ouvi uma frase de alguém que eu confiava muito, que era, sim, você sabe que não vai dar em nada e você pode se prejudicar, né? Você também é advogada, tal. Eu disse, realmente, eu posso me prejudicar, mas eu poderia estar prejudicando quantas mulheres a mais se eu continuasse calada. Então, pense nisso. O seu silêncio beneficia quem?